Eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane. E deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Oi, pessoal! Eu sou o Cauassis da Silva, aluno da Unesp de São José do Rio Preto. E eu sou o Diego Henrique Coutinho de Souza, aluno da UEPB de Guarabira. Esse é o episódio 8 do podcast Sounds and Accents. E nele a gente vai falar um pouco sobre sotaques estrangeiros da Paraíba e de São Paulo, além de abordar alguns tópicos de como trabalhar as variações fonético-fonológicas na sala de aula, para o ensino de língua estrangeira. A pesquisa para esse episódio foi feita em conjunto pelos alunos Gustavo Henrique, Amanda Nogueira e o Cauã, da Unesp de São José do Rio Preto, e pelos alunos Rafael dos Santos Souza, José Ronaldo Alves Gomes e o Diego, aqui da UEPB de Guarabira. Todos participaram de um projeto de intercâmbio acadêmico. E como fundamentação teórica para o assunto, a gente vai utilizar trabalhos escritos pelos professores Leônidas Silva Júnior, Rosane Silveira e Aline Vassoler. Bom, então, de acordo com a professora Rosane, que é uma linguista e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, é muito importante que a gente, e aí eu falo como professores de língua estrangeira, apresente aspectos fonéticos das línguas em nossas aulas. O objetivo deve ser o de ensinar os alunos de maneira que eles conheçam os fonemas que são familiares e também aqueles fonemas novos que são da língua estrangeira. E isso é muito importante, principalmente para o ensino de língua inglesa. Nesse episódio, a gente vai abordar especificamente alguns aspectos de transferência fonológica, que é um conceito muito trabalhado pelo professor Leônidas, da Universidade Estadual da Paraíba.
E essa transferência é uma característica que se torna um empecilho, mesmo para os alunos e para os professores falantes de língua portuguesa, no processo de ensino e aprendizagem de inglês. Essa consideração vale tanto para quem fala a variante do interior paulista, quanto para quem fala a variante do interior paraibano. Mas antes de introduzir este tópico, Cauã, é interessante a gente explicar aqui o conceito de interlíngua do ponto de vista da prosódia. Então, aqui eu faço referência aos trabalhos do professor James Emil Flage, da Universidade do Alabama. Eles afirmam que quando a gente adquire inglês como língua estrangeira, a nossa pronúncia não está nem no campo fonético de um falante nativo de inglês e nem no da língua materna, que aqui seria o português do Brasil. Então, onde vai estar o lugar desse aprendiz, Cauã? Muito boa pergunta, Diego. Justamente no terceiro lugar entre o primeiro e o segundo, que é o lugar da interlíngua. E é exatamente por isso que ocorrem essas transposições fonéticas, quando o aprendiz reproduz pronúncias da língua materna na língua estrangeira, ou quando o aprendiz apresenta dificuldades de reproduzir alguns sons na língua estrangeira que não existem na língua materna. Por exemplo, o famoso som do TH do inglês, que seria o S, né? A gente primeiro tenta fazer pela aproximação entre as consoantes D e F, dependendo da palavra. Então, o que isso quer dizer? Que é uma novidade que até então era desconhecida para o aluno e que, por conta disso, o professor já sabe que vai gerar dificuldades na sala de aula. E aí cabe ao professor abordar essas dificuldades fazendo essa comparação do inglês e do português. Aí é mostrar o que acontece numa língua que não acontece na outra. Outro exemplo bom é a pronúncia por brasileiros das palavras stop, study, black e book. Os falantes inserem a vogal I no começo e no fim das sílabas dessas palavras. Aí a pronúncia dessas palavras por falantes é algo como stop ao invés de stop, study ao invés de study, black ao invés de black e assim por diante. Esse fenômeno, que nos estudos fonéticos e fonológicos é chamado de inserção ou epêntese vocálica, acontece porque no caso da língua portuguesa brasileira, quando a gente fala, a gente não termina a sílaba com consoante oclusiva. Você, Diego, e todos que estão nos ouvindo, podem prestar atenção. Quando a gente fala, por exemplo, a palavra opção. Viu o que aconteceu? Aparece um I rapidinho ali. Eu não sei nem se eu consigo falar sem colocar essa vogal. E isso acontece também em outras palavras do português, como é o caso de advogado, pneu, técnica e assim vai. Esse é o fenômeno responsável pela dificuldade de muitos alunos ao começar a estudar o inglês como língua estrangeira, ao se deparar com palavras como cat, por exemplo, que é uma palavra de uma sílaba que termina com a consoante oclusiva T. O português brasileiro é uma língua que tem um conjunto pequeno de consoantes que finalizam em sílabas grafadas em M, N, R e S. Quando falamos, é comum colocar uma vogal depois das demais consoantes, que ocupam o fim da sílaba. Já o inglês é uma língua que tem sílabas mais complexas, isso é, que tem mais consoantes que podem ocupar o fim de sílaba ou até conjunto de consoantes. Essa é uma diferença na configuração das sílabas em cada língua. É claro que a configuração da sílaba está totalmente relacionada com o ritmo e com a entoação. É um assunto super legal de estudar, tem bastante bibliografia sobre e o assunto dá muito pano para manga. Mas isso é tema para outro episódio do podcast. É importante lembrar para que serve o conhecimento da fonética, ou seja, um conhecimento sobre como os sons são produzidos e percebidos, e o conhecimento da fonologia, quer dizer, as regras sobre como usar os sons de cada língua. Dentro da sala de aula, o objetivo é usar esses conhecimentos para ajudar os alunos a serem entendidos por falantes de inglês nativos ou não nativos. Lembrando, porém, que não deve ser o objetivo do professor acabar com o sotaque do aluno. O sotaque do aluno está ligado à sua identidade e à sua origem. Então, o alvo não deve ser a morte da individualidade do aluno, e sim a sua inteligibilidade.
Outro causador de dificuldades dos alunos, e agora falando especificamente da variante paraibana, é reproduzir ou apagar o som do R retroflexo em finais de sílabas no inglês, como é o caso de dor, que vira dó. Isso acontece porque na nossa variante a gente reproduz o tal do R aspirado, que é uma consoante fricativa. Ou apaga esse som em final de sílaba, como em mar, que vira má, cerveja, que vira cerveja. E como é que é essa questão para vocês de São Paulo, Cauã? Pra gente, aqui no interior de São Paulo, a gente não tem essa dificuldade porque a gente reproduz o chamado R retroflexo, que é um TEP com uma retroflexão da língua. Então, a nossa pronúncia fica porta, cerveja. Em nosso caso, reproduzir o rótico de door não é uma dificuldade. Mas, Diego, a gente tem outra grande dificuldade. Pensa na coisa difícil que é diferenciar a duração de algumas vogais do inglês que diferenciam palavras, como os pares ship e sheep, live e leave, bit e beat, full e fool. A gente tem o costume de pronunciar as vogais longas naturalmente, então virou uma dificuldade diferenciar esse aspecto entre as vogais longas e curtas do inglês. Mas, Cauã, a conversa tá boa, mas infelizmente temos que encerrar esse episódio. Infelizmente, Diego. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e tenham conseguido aprender algo sobre as dificuldades que os alunos terão no aprendizado de língua estrangeira. Mas se nossos ouvintes quiserem saber sobre o assunto, eles podem entrar em contato com qualquer um de nós através dos nossos e-mails. O meu é cauã.assis@unesp.br e o do Diego é diego.coutinho@aluno.uepb.edu.br. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, Diego. Tchau, Cauã. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB, participaram Diego Henrique Coutinho de Souza, José Ronaldo Alves Gomes, Rafael dos Santos Souza. E pela Unesp participaram Amanda Nogueira Boato, Gustavo Henrique Camilo de Freitas e Cauã Assis da Silva. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética e IBILSE Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros da Paraíba e de São Paulo.